Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos do canal Carlos Loteria, seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, Mega Sena da Virada chegando aí pessoal, e muitas pessoas pedindo esquema manual, né pessoal? Eu já trouxe aí uma sequência aí de esquema manual aí com 10 dezenas, 12 dezenas, para você estar jogando aí na Mega Sena. Mas tem pessoas que falaram comigo assim, Carlos, eu não tenho muito dinheiro para jogar, eu só poderia fazer ali de 7 a 8 joguinhos. Então eu vou estar trazendo aqui um esquema, pessoal, que você vai jogar com 10 dezenas em apenas 7 jogos, certo? Você vai fazer 7 joguinhos, vai gastar aqui R$ 31,50 para fazer esse jogo. Como vocês sabem, um jogo de 10 dezenas, né, pessoal, custa R$ 945, certo? Então se você quer jogar com 10 dezenas, aí você tem que saber que você tem que pagar R$ 945 num volante de 10. Aqui você vai pagar apenas R$ 31,50, mas as garantias são diferentes. Claro, quando você paga 10, R$ 945, você acertando as 6 dezenas dentro das 10, você tem a cena garantida, certo? Esse aqui você vai pagar R$ 31,50, mas se você acertar as 6 dezenas, você tem que saber que você tem a quadra, que no caso aqui é um fechamento 4-5 em 7 jogos. Se acertar 5 dezenas dentro das 10, você já tem a quadra, certo? Pode pegar a quina? Pode pegar, você vai depender do posicionamento das dezenas. Pode pegar a cena acertando as 6? Pode pegar também, mas depende do posicionamento. Então, só para você entender. Para jogar com 10 dezenas, senão depois você pode querer acertar as 10 dezenas aqui dentro e falar, eu acertei as 10, mas não garanti a cena. Então, fica sabendo, para você garantir a cena 100%, você precisa pagar R$ 945. Para você garantir a quina, você precisa de 14 jogos. Então, aqui é a metade dos jogos de 7 dezenas. Então, como funciona esse fechamento de 10 dezenas? Aqui, pessoal, eu coloquei do 1 ao 10, certo? Aqui embaixo, você vai copiar, vai colocar as suas 10 dezenas da sua preferência, certo? As 10 dezenas que você acha melhor para você jogar. E aqui embaixo, eu vou montar aqui aquele esqueminha do X, né? Só que eu vou pintar para ficar fácil aqui para você entender. Depois é só você copiar e tá fazendo aí no seu dia a dia aí. Aqui, pessoal, na primeira coluna aqui, ó, nós vamos começar a fechar as casinhas. Então, nós vamos deixar aqui, deixa eu voltar aqui, vou colocar aqui em vermelho, para a gente tá fechando as casinhas. Tá até aqui do lado, mas eu vou fechar aqui. Então, na primeira coluna, o número é marcado por coluna, pessoal. O número que você colocar debaixo do 1, você vai marcar ele aqui ó, embaixo, ó, na coluna. Colocou o número debaixo do 2, você vai repetir debaixo do 2. É assim que eu fazia, né, pessoal? Meus esquemas manual antigamente. Agora eu faço planilha, não é assim. Mas a funcionalidade do fechamento é o mesmo. Mesma coisa que eu vou fazer aqui manual, é a mesma coisa que funciona numa planilha. Então, vamos começar a fechar a casinha. Na primeira coluna, vamos deixar a coluna 1, a 2, a 3 e a 4 vazias. Nós vamos fechar a 5, a 6 e a 7, ó. Vamos fechar aqui, ó. 5, 6 e 7 aí nessa primeira coluna aí. Nós vamos estar fechando essa coluna aí, deixando ela vazia aí nesse esquema aí no esquema das colunas, no esquema do X, certo? Então, nós fechamos a primeira coluna. Na segunda coluna, nós vamos fechar a casinha 4 aqui, ó. Casinha 4, ó. E aqui vamos fechar a casinha 7, ó. Certo? Então, nós vamos fechar aqui a casinha 7, Deixa eu dar uma puxadinha aqui, pessoal. Dar uma puxadinha aqui, rapidinho, pra gente aumentar isso aqui. Certo? Vai ficar mais fácil, ó. Vamos ficar desse jeito. Que fica melhor para você visualizar. Então, aumentamos desse jeito aqui, né, pessoal? Então, colocamos desse jeito. Então, aqui agora, vamos fechar a coluna 3, ó. A coluna 3. Na coluna 3, nós vamos fechar aqui, ó. Nós vamos fechar aqui a casinha 2 e 3, ó, pessoal. 2 e 3, ó. Então, vamos fechar a casinha 2 e 3, certo? E vamos fechar a casinha 7 também, ó. Então, fechamos a casinha 7 aqui. Então, você observa que desse jeito já fechamos a coluna 3. Agora, vamos fechar aqui a coluna 4. Na coluna 4, nós vamos fechar a casinha 3, ó. Vamos fechar a casinha 3 e vamos fechar a casinha 5 e 6, ó. 5 e 6, ó. Então, aqui você observa que nós já fechamos a coluna 4. Na coluna 5, nós vamos fechar a casinha 3 também, ó. Vamos fechar a casinha 3. Então, são um sistema, né, pessoal, manual. Esse aqui é o esquema que eu fazia antigamente, né, pessoal, antes de eu aprender a fazer planilha. Vamos fechar a coluna 5 e 6, ó.
E lembrando, pessoal, isso aqui é um esqueminha para quem joga pouco, mas se você quiser montar algum esquema de bolão também você pode, só claro, vai te dar mais trabalho porque é manual, mas mesmo assim funciona também, você pode estar fazendo vários grupos aí e tá fechando. Então aqui agora vamos fechar na coluna 6, pessoal, a casinha 2, ó, casinha 2. Vamos fechar a casinha 4, casinha 4, e aí fechamos a coluna 6. Vamos para a coluna 7, na coluna 7 vamos fechar aqui a casinha 1. Vamos fechar a casinha 4. Vamos fechar aqui a casinha 4. E vamos fechar aqui a casinha 7. Ó. Então, vamos fechar aqui a casinha 7. Aqui na coluna 8, pessoal, vamos fechar a casinha 1 e 2. Ó. Casinha 1 e 2. Vamos fechar a casinha 1 e 2. Vamos fechar a casinha 6. Ó. Casinha 6 aqui. Na coluna 9, vamos fechar a casinha 1. Fechar a casinha 1. Vamos fechar a casinha 3. Fechar a casinha 3. E ficou na casinha 4 também. Ó. Vamos fechar a casinha 4. E aqui na coluna 10, vamos fechar a casinha 1 e 2. Ó. Casinha 1 e 2. E vamos fechar a casinha 5. Ó. Casinha 5 aqui. Ó. Então, pessoal, tá aí montado. Ó. Você observa que já está montado aí a planilhinha. Planilhinha simples, mas muito boa para você estar jogando. Ó, com 10 dezenas em apenas 7 jogos. E qual é a garantia? A garantia, pessoal, é essa aqui, ó. 10, 6, 4 e 5. Então, se a gente acertar 5 dezenas, a gente é obrigado a ter pelo menos uma quadra. Quer ver? Vamos colocar aqui, vamos fazer uma simulação. Ó. Vou colocar aqui também, pessoal. Vamos colocar aqui para a gente estar fazendo uma simulação. Aqui, como eu disse para vocês, eu coloco o X aqui para não interferir, né, pessoal? Se eu colocar números ali, as pessoas vão querer jogar esses números. Então, posso colocar do 1 ao 10... ou colocar o X é melhor para não interferir, que cada um escolhe as suas dezenas. Então, eu coloquei o X. X seria qual número que você colocasse aqui. Ó. Vamos colocar aqui outro X. Ó. Marcar 5X primeiro, para você ver que tem que garantir 4. Pode acontecer também, pessoal, de você acertar só 4 dezenas dentro das 10 e conseguir a quadra também. Nada impede isso não. Nada impede de você conseguir não. Depende do posicionamento, é o que eu sempre estou falando para vocês. Tudo depende do posicionamento. Então vamos marcar aqui agora, vamos preencher a planilha para a gente ver o que vai acontecer. Aqui, pessoal, que eu estou falando para vocês, ó, o número que você colocar aqui debaixo do 1, você vai seguir com ele aqui, ó, certo? Aqui vamos marcar outro X, vamos marcar outro X aqui e vamos arrastar esse X aqui para a gente puxar aqui. Então, aqui nós já marcamos 2x. Aqui também vamos marcar outro x. Ó. Aqui também outro x. Aí você pode estar fazendo seus testes aí, pessoal. Pode fazer seus testes. Se você não estiver acreditando aqui no funcionamento da planilha, você pode, antes de você jogar, você faz os testes. Certo? Faz os testes aí para comprovar. Se você, o fechamento, caso postou aí, eu não estou levando muita fé não. Eu quero testar primeiro. Aí você testa primeiro para ver se funciona. Se não funcionar, aí você não joga. Só colocando esse aqui, pessoal. Esse x aqui por cento aqui. Então aqui agora vamos marcar outro x aqui. Vamos marcar outro x aqui. Vamos marcar outro x aqui. Depois só para a gente fazer a contagem. Então aqui o outro x, ó. Então como eu disse para vocês, é obrigado a ter uma quadra ali. Vamos ver se a gente vai achar, se já apareceu, pessoal. Já apareceu no primeiro jogo lá, já tô vendo aqui agora que já tem uma quadra. Então é qualquer jeito, pessoal, que aparecer, tá vendo? Você observa que aqui tem 1, 2, 3, 4. Então aqui já garantiu a quadra, ó, no primeiro jogo. Então qualquer jeito que acontecer, aqui, pessoal, além de garantir uma quadra aqui, garantiu outra quadra aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Então você observa com a força do fechamento, ó. Acertou 5 só dentro das 6, certo? E garantiu 2 quadras. Aí como eu disse para vocês, ó. Agora você presta atenção aqui, ó, no fechamento. Aqui falta digitar 2 números. Estou vindo daqui para cá, certo? Então falta digitar o X ou no 9 ou no 10. Se eu digitar no 9, não vai acontecer nada aqui, vai continuar a quadra, certo? Se eu digitar aqui o 9, ó, aqui vai virar 3 pontos. Aqui vai continuar com 3 pontos. Aqui vai continuar com 3 pontos. Aí quando eu falo para vocês, depende do posicionamento, é isso que eu quero mostrar para vocês. Se eu digitar o 9, vai continuar essa quadra aqui.
vai continuar essa quadra aqui, mas aqui vai virar outra quadra, ó, certo? Aqui vai virar mais duas quadras. Presta atenção para você entender o fechamento, como ele é bom. Se eu digitar o 9, certo? Aqui tem 3, ó, vai virar uma quadra. Então já vai para 3 quadras. Aqui também tem 3, pessoal. Vai virar 4 quadras. Então você presta atenção. Se eu digitar o X no 9, aí quando eu falo para vocês da oposição, é isso aí. Mas se eu digitar o X no 10 aqui, ó, eu digitar o X no 10, o que acontece, pessoal, com o X no 10? Então vamos aqui só para você ver, ó. Então quando eu falo para vocês, tudo depende do posicionamento das dezenas, é isso aí que eu quero dizer para vocês. A planilha tem a garantia mínima de quadra, 4 e 5, mas nada impede ela de pegar 5 ou 6. Esperar aqui um pouquinho, pessoal. Estou com a outra planilha aqui, que eu estou com o meu bolão da Mega Sena aberto aqui, ó. Tá vendo aqui a planilha? Eu estou já preparando meus jogos aí para me imprimir. Então, tá desse jeito ali. Então, hoje é o dia de eu registrar, ontem já registrei a metade do primeiro bolão. E hoje eu vou terminar de registrar o bolão para a gente estar fechando o primeiro bolão. E o outro bolão fica aberto até amanhã. Então agora você observa aqui agora, pessoal, a pontuação. Agora nós colocamos X no 10. Então, como eu disse para vocês, poderia ser no 10, ó, no 10, no 9 você viu que continuava com 4 pontos, certo? No 10 ele continuou aqui, ó, 4, ó. No 10 ele faz uma quadra aqui. Deixa eu aumentar aqui também, pessoal, para você visualizar melhor. Para você entender que não é porque a planilha tem a garantia mínima que não pode chegar no máximo, não. Pode pegar o 4 e os 5 pontos. Aqui, ó, ele vai ficar com 2 pontos, ó. 2 pontos. Aqui ele vai pegar a quadra, ó. 4 pontos. Aqui ele vai pegar a quina, ó. 1, 2, 3, ó. 4, 5, ó. Nessa simulação. O 5. Aqui ele vai ficar com 3 pontos, ó. 3 pontos. Aqui ia ficar também com 3 pontos. Certo? E aqui ia pegar outra quadra. Então, aqui ia pegar outra quadra aqui. Então, você observa que ia pegar 3 quadras e uma quina. Ó, uma quadra, 2 quadras, 3 quadras e uma quina. Em apenas, pessoal, em apenas 7 joguinhos. Aí, como eu disse para vocês, eu simulei no 9. Mas se fosse no 7, se eu simulasse ele aqui no 7, ó. Vamos se fosse 7, não fosse no 9 nem o 10, ó. Então, aqui eu tenho 4 pontos, né? Fosse no 7, ó. Eu não ia passar por 10, não. Aqui eu ia ficar com 3 pontos, ó. Aqui eu ia ficar, ó, com quadra, certo? Aqui eu ia ficar com quadra. Aqui eu ia continuar com quadra. Aqui eu ia fazer outra quadra. E aqui eu ia ficar desse jeito. Então, só seria a quadra, certo? Se fosse no 5, não fosse o 10, certo? No 5, ó, se fosse no 5, ó, aqui eu ia fazer a quina, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, para você ver as posições, depende da posição. Se o número caísse no 5 ou no 10, ia fazer quina, ó. Então, caiu aqui, ia fazer quina. Aqui ia ficar com 3 pontos. Aqui... Aí, pessoal, aqui, ó, ia fazer quina também, ó. Olha para você ver, ó. Aqui ia fazer 2 quinas. Olha para você ver como pode a garantia do fechamento, ó. Se fosse no 10, fazia uma quina. E se fosse no 5, ó, fazia 2 quinas. Por quê, pessoal? O 10 a gente não tá contando, tá vendo? Aí teria um ponto aqui no 8, ó. 2 pontos, ó. 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, certo? E aqui também, ó, 5 pontos. Então ia ser 2 quinas aqui se fosse no 5. Então, só para você entender sobre posicionamento, ó. E aqui ia fazer outra quadra, ó, tá vendo? Agora, se fosse no 2, ó, se fosse no 2, vamos supor se fosse no 2. Então, se fosse no 2, ó, ia fazer a quina também aqui no primeiro jogo. Ia fazer a quina no primeiro jogo. Esse aqui ia ficar com 3. Esse aqui, ó, ia virar uma quadra, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui ia virar uma quadra porque teria 1, 2, ó, 3, 4. O 10 a gente não tá contando. Então, fosse no 2, ó. Esse aqui ia continuar com quadra. Esse aqui também ia virar outra quadra, pessoal, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. E esse aqui ia ficar com 3. Então, só para você entender. Então, se fosse no 2, no 5 e no 10, fazia quina. Só não ia fazer quina se fosse no 7, no 9, só no 7 e no 9, ó, tá vendo? 3 chances para você fazer a quina e 2 chances para você não fazer, só para você entender aí sobre o posicionamento. Então tá aí, pessoal, a planilhinha montadinha, só você copiar ela e tá fazendo seu jogo. Não é porque você não pode jogar um jogo de 10 dezenas, você quiser fazer mais jogos, você pode fazer até mais fechamento. Como você viu, quando você joga para garantia da quina, você tem que fazer 14 jogos, certo? Aqui você pode fazer 2 grupos de 10 também
e está pagando a metade gastando a metade do que, em vez de você fazer um grupo de 10, você faz 2, aumentando sua chance. Só lembrando, o fechamento com 14 jogos garante a quina. Esse aqui garante a quadra, mas pode também, com um pouco de sorte, você fazer a quina e até mesmo a cena. Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui, agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte.